Continuando o nosso estudo de iluminação, vamos trocar para Mental Ray Shadow Map e estudar o parâmetro referente a ele. Vamos fechar todas as abas e achar o Mental Ray Shadow Map está aqui. São esses parâmetros que nós iremos estudar. Antes disso, vamos renderizar a cena para ver a qualidade da nossa sombra. Por enquanto, nós temos uma sombra dessa forma. Eu vejo que está já um pouco borrada, mas muito pontilhada, e a renderização foi rápida. Vamos ver como nós podemos melhorar isso. De preferência, com um tempo de render não muito alto. O parâmetro Map Size, ele vai configurar a resolução da sombra. Vamos diminuir para 8. É um valor absurdo, esse que eu estou usando, mas é bom para nós entendermos. Veja que não restou nem sombra na cena. Veja lá onde ela está. 8 é um valor tão baixo que não tem nem como ter sido gerada a sombra. Vamos aumentar um pouco então. Pronto, agora já tem resolução suficiente para gerar uma sombra. Veja que a sombra está toda poligonal, porque ela não tem resolução suficiente. Isso não tem nada a ver com sombra suave, tá? A questão da sombra suave, ela está aqui embaixo. Eu vou deixar como 0 por enquanto, porque nós não estamos estudando a sombra suave. Nós estamos estudando a resolução da sombra. São duas coisas diferentes. Pronto, agora dá para notar bem a diferença. A sombra está dura e sem resolução nenhuma. Eu acabei perdendo a lâmpada lá. Vamos de novo, cancelar. Novamente, vamos tentar selecionar a lâmpada. Quando o 3D Max não coopera, Area Lights. Está aqui. Pronto. 64 ainda é muito baixo, então o valor padrão era 512, então vamos aumentar logo para 256. Mas é importante que você entenda essa questão da resolução da sombra. Então eu vou mostrando bem devagar, para você ver a sombra se formando. Agora ela já está com o formato do Tia Pot, mas ainda é todo quadriculado, como aqueles gráficos do Atari. Novamente perdemos a lâmpada habilitada. Vamos então botar 512 e renderizar novamente. Vou dar uma clonagem. Render. 512 já está um pouquinho melhor. Vamos aumentar então para 1024. Veja que 1024 já está bem melhor que 512. Já que nós iremos agora borrar essa sombra, não tem por que aumentar muito mais essa resolução, porque seria desperdício de memória e tempo de render. Como é que nós borraremos a sombra? Aqui em Sample Range. Tem que ser um valor muito baixo aqui, por exemplo, 0,025 é o padrão. Então vamos renderizar. Veja que a sombra já está bem borrada. Só que ela está toda pontilhada, por causa dos samples. E esses samples é mais simples, porque tem apenas um valor para colocar aqui. Então vamos colocar logo 36. 36 pode ser muito, vamos colocar 12 e deu. O 12 ainda está pontilhado. Vamos clonar essa imagem. Colocar o valor de 36. Já dá para perceber que ficou bem mais suave. Veja só a diferença. E o fato é que renderizou muito mais rápido com 36 samples do que
a configuração antiga que nós havíamos feito com a sombra Ray Trace lá em cima. Então, usando o Mental Ray Shadow Map, eu obtive um resultado satisfatório, muito mais rápido do que usando Ray Trace Shadows. Mas como eu disse, não existe um melhor que o outro. Isso vai ficar a seu critério. Você escolher aquele que melhor se encaixa no seu fluxo de trabalho, na sua preferência. Eu posso até aumentar mais esse valor aqui, que o tempo de render não vai ficar tão alto. E mais que 48 eu não vejo necessidade de colocar, porque dificilmente você notará alguma diferença no sombreamento. O sombreamento já está bem perfeito. A sombra está borrada, não existe o pontilhado na sombra, e o tempo de render está mais que aceitável. Este valor aqui embaixo, use bias, é um parâmetro não muito usado, tá? Vejamos o que ele faz. Ele vai distanciar a sombra do objeto. Vamos renderizar. Aqui está com o valor padrão de 25,4. Se eu não me engano, este é o valor padrão. E a sombra está dessa forma. Eu vou clonar. Bom, eu vou diminuir aqui os samples, tá? Porque nós não iremos estudar isso agora. Então vamos deixar um pouco mais rápido. Vamos nos concentrar aqui nos IBIAs. Eu vou dobrar esse valor aqui, por exemplo, para 50. Você vai ver que a sombra irá se distanciar do objeto. Vamos distanciar um pouco mais. Não é um comando que eu costumo usar nos meus projetos. O parâmetro de sombra transparente é bem interessante. Só que, lógico que nós só iremos perceber isso aqui em um objeto transparente. Mas vamos renderizar ele assim. Você vai ver que não há nada de diferente na projeção da sombra. Agora vamos habilitar as sombras transparentes, clonar o objeto, clonar a imagem e renderizar. Esperar o render. O que mudou na sombra? Absolutamente nada. Porque, como eu disse, o objeto não é transparente. Então vamos deixar agora o objeto transparente. Vou colocar um material transparente, pode ser aumentando a transparência aqui. Você não precisa se preocupar com isso agora, porque haverão tutoriais sobre isso. Vamos apenas nos concentrar aqui na teoria da sombra. Vamos ver a renderização. Você pode perceber que a sombra ficou transparente. Fica bem real dessa forma. A sombra assim. Se eu tirar a transparência da sombra, veja que eu desabilitei, a sombra vai ficar preta. O objeto está transparente, mas a sombra está preta. Então esses foram os principais recursos de sombra do Mental Ray. Com esses recursos ensinados, e mais com o que você já aprendeu sobre iluminação, com todos esses parâmetros que são referentes ao 3D Max, né, ao Mental Ray, você agora já tem condições de criar uma sombra para o seu projeto bem melhor do que ficando apenas nos recursos do 3D Max.
como nós ensinamos, você pode escolher ficar com Mental Ray Shadow Map ou com Ray Trace. Você, se nunca usou essas luzes, poderá começar a usar Mental Ray Area Spot ou Mental Ray Area Omni. Eu vou mostrar aqui a Mental Ray Area Omni para você ver que é exatamente a mesma configuração, não tem nada de diferente. Veja que são os mesmos parâmetros. Vamos colocar Mental Ray Shadow Map e abrir a aba do Mental Ray Shadow Map. É exatamente igual. A única coisa que muda aqui, um é uma luz Omni e a outra é uma luz Spot. Mas os parâmetros ensinados são exatamente os mesmos. Então, aliando o seu conhecimento básico de 3D Max junto com as luzes do Mental Ray, você em breve estará fazendo projetos bem melhores do que estava fazendo até agora, caso nunca tenha trabalhado com Mental Ray antes. Obrigado por terem assistido a mais esse tutorial e até o próximo.